Sociologia, módulo 4. Neste módulo, nós vamos estudar sobre as instituições sociais. Pércio Santos, que é o autor que nós estamos trabalhando, ele define as instituições sociais como instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidos pela sociedade. Então, essas instituições, segundo o Pércio, elas possuem uma relação de interdependência. O que seria isso? Uma instituição, ela não existe isolada uma da outra. Existe uma relação mútua entre elas, de maneira que, mudando uma instituição, vai mudar a outra instituição. Um exemplo que ele cita aqui: a escravidão até 1888, ela existia no Brasil. Então, a escravidão era uma instituição. Com a libertação dos escravos, ou seja, com o fim da escravidão, houve uma mudança na instituição econômica. Que exemplo que a gente poderia dar? Então, o escravo ele não ganhava. A partir da libertação, ou seja, com o fim da escravidão, ele passa a ganhar. Se ele ganha, o comércio vende. Com isso, a economia vai gerar. Então, esse é um exemplo, que a mudança de uma instituição poderá provocar mudanças em outras instituições. Isso vale para todas as instituições. Muitas vezes a instituição política muda. Os políticos aprovam leis, por exemplo. Não é que eles querem, que eles são bonzinhos. É porque a economia está exigindo. Então, é um exemplo. A instituição econômica está interferindo na instituição política. E assim, milhões de outros exemplos poderiam ser citados. Que existe uma interdependência entre as instituições. Mudando uma instituição, poderá mudar a outra. A gente classifica aqui, quanto à função, nós temos alguns tipos de instituições. Instituições espontâneas, como o próprio nome diz, surgem espontaneamente. Por exemplo, a família. Instituições criadas. São as instituições que foram criadas para regular e organizar a sociedade e não surgiram espontaneamente. Exemplo, os bancos e as igrejas. Instituições reguladoras. Regula diversos aspectos da sociedade. Exemplo, as instituições educativas e religiosas. Instituições operacionais. Opera sobre diversos aspectos da sociedade. Por exemplo, o Departamento de Finanças. Exemplo, são os bancos. As principais instituições sociais que a gente vai estudar no módulo, então, são a família, que a gente sabe que é a mais importante, porque é dela que nós nascemos, né? É na família que se forma a nossa personalidade. Tem as instituições de ensino, as instituições religiosas, as instituições econômicas, as instituições políticas e as instituições de lazer. Quanto ao número de casamentos, a família pode ser monogâmica ou poligâmica. Os alunos têm tido uma certa dúvida aqui, porque no exercício eu peço para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, é fácil. Fiquem atentos a esses radicais aqui. Mono, todo mundo sabe que é um. O que é uma palavra monossílaba? Que tem uma sílaba. O que é uma família monogâmica? É aquela em que cada marido e cada mulher tem apenas um cônjuge. A poligâmica, poli quer dizer vários, é aquela em que cada esposo ou esposa pode ter 2 ou mais cônjuges. Por que esposo ou esposa? Como veremos adiante.
Existe casos em que a esposa tem vários maridos e outros casos em que o marido tem várias esposas. Bom, então a gente pode dizer então que a poligamia ela divide em poliandria e poliginia. A poliandria, poli, como já disse, são vários. É quando acontece o casamento de uma mulher com 2 ou mais homens. Isso acontece entre as tribos do Tibete e entre os esquimós. A poliginia é quando acontece o casamento de um homem com várias mulheres. A gente sempre lembra da novela O Clone, né? Então, no mundo muçulmano é muito comum. Poliginia. Lembre no ginecologista. É quando acontece o casamento de um homem com várias mulheres. Bom, além dessas expressões, vocês vão encontrar endogamia e exogamia. No texto nós vamos ver várias palavras com endo. Endo quer dizer dentro. Endogamia, quando o casamento é dentro da própria classe. Exemplo, na Índia, Brahmane casa com Brahmane. Exogamia é quando há possibilidade de casamento em classes diferentes. É o caso da nossa sociedade. Quem é da classe D pode casar com a classe A. Mudanças sociais. O que seria, qual seria a definição? É qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade. Então é bom lembrar que nenhuma sociedade é igual ao longo da história. Através da mudança social, altera-se as relações sociais. As modificações por que passou a família brasileira seriam um exemplo. A família patriarcal supunha-se uma grande obediência dos filhos. Então a gente até brinca que na família patriarcal o pai falava, a mãe morria de medo e o filho obedecia. Hoje não. Ela foi substituída por uma maior amizade entre pais e filhos. Esse ritmo da mudança depende do maior ou menor número de contatos sociais com outros povos. Depende do desenvolvimento dos meios de comunicação e também de atitudes individuais e sociais. É lógico que uma sociedade que vive bem distante, isolada, distante dos meios de comunicação, distante de contatos sociais, o ritmo das mudanças vão ser bem mais lentos. Causas da mudança social. Essa mudança social ela se dá de duas formas, através de forças endógenas, como eu já disse, endo quer dizer dentro. Então, no caso, através de forças endógenas, internas, surgidas dentro da própria sociedade. Por exemplo, as invenções surgem dentro do próprio país. E as forças exógenas provenientes de outras sociedades, através da difusão cultural. Um exemplo aqui, alguém inventou o rock nos Estados Unidos. Então, é uma influência exógena, porque veio de fora para dentro. As atitudes individuais e sociais que favorecem ou rejeitam a mudança social podem ser classificadas em 4 tipos principais. Então, essas atitudes a gente classifica em conservadora, reacionária, reformista ou progressista e atitude revolucionária. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é uma atitude conservadora? É a que se mostra contrária ou temerosa em relação às mudanças. Uma das manifestações desse tipo de atitude conservadora é o tradicionalismo, pelo respeito total às tradições. A atitude reacionária equivale ao conservadorismo, mas é um conservadorismo de uma maneira mais exagerada. Opõe-se, não raro pela violência, a qualquer tipo de mudança das instituições sociais e até mesmo a simples introdução de inovações. Então, esse tipo de atitude reacionária são exemplos de grupos radicais de esquerda que defendem o status quo. O que quer dizer isso? É uma expressão latina que quer dizer a ordem vigente. Deixa como está para ver como é que fica.
Então, atitudes relacionárias são contrário a qualquer tipo de mudança, que era a manutenção do status quo. A atitude reformista ou progressista é a que vê com agrado a mudança moderada. Então, eles querem mudança desde que seja uma maneira mais gradativa, mais moderada. A atitude revolucionária é a posição adotada pela esquerda radical. Defende transformações profundas e imediatas das instituições, até com o emprego dos métodos violentos. Então, em época de ditadura aconteceu isso, quer dizer, muita gente lutou contra a ditadura pegando em armas. São exemplos de atitudes revolucionárias. Bom, é comum a gente vir nas discussões políticas fulano de direita, fulano de esquerda, fulano de centro. Então, primeiramente, vamos ver um pouco como surgiu isso, quando surgiu e como surgiu. Então, é comum a gente ouvir falar que o Lula é de esquerda e o George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, é de direita. Então, primeiramente, quando surgiu essas expressões? Surgiu com a Revolução Francesa. É importante destacar isso no exercício. Surgiu com a Revolução Francesa. E de que maneira? Imaginem bem lá na convenção lá, é uma espécie de parlamento. O presidente ficava no centro da sala. Os girondinos, quem eram os girondinos? Era a alta burguesia conservadora, sentava-se à direita. Os jacobinos, formados pela pequena burguesia e representantes da plebe de Paris, sentava-se à esquerda. Então, para economizar esforço, o presidente falava os da direita e os da esquerda. Em forma de esquema, seria mais ou menos isso aqui. O presidente estaria no centro, lá na Convenção, na Revolução Francesa. Os jacobinos que estavam na esquerda defendiam o povo e os trabalhadores. Os girondinos que estavam na direita defendiam os patrões e os mais ricos. Bom, então como já foi dito, os girondinos defendiam os grandes proprietários, os grandes comerciantes, os senhores feudais. Se sentavam nas cadeiras à direita do parlamento. Então eles eram conservadores. Deixa como está. Os jacobinos defendiam os interesses e direitos dos trabalhadores, os artesãos, os pobres, miseráveis, que era a maioria absoluta na França. Sentavam nas cadeiras à esquerda do parlamento. Ou seja, eram aqueles que queriam mudança. Mudar o status quo, não deixar como é que está a situação. Na atualidade hoje, a gente pode definir mais ou menos o seguinte: tem alguns que não concordam com essas definições, mas isso é uma questão de posicionamento. Então, de uma maneira bem simples, a esquerda defende o povo e os trabalhadores. A direita defende os patrões, os mais ricos, os bilionários. A esquerda defende o meio ambiente. A direita defende o domínio do mercado da economia. A gente sempre fala, o mercado é que manda. A esquerda defende intervenção do Estado na economia. É o chamado Estado máximo. A direita defende o Estado mínimo. A direita quer privatizar tudo, nada na mão do Estado. A esquerda defende os direitos humanos e civis. A direita defende o lucro das empresas, é mais importante do que qualquer forma de vida. Tem uma questão que eu peço para citar os partidos de esquerda e de direita. Então, na verdade, hoje é muito difícil definir quem é de esquerda e quem é de direita. Isso porque os partidos estão muito mudados. Eu peguei esse esquema na internet só como um exemplo, não significa que esteja correto. Então, de extrema esquerda, eu citaria aqui os partidos mais radicais, o PSOL, o PSTU, o PCO, o PCB. Esses partidos que falam operário, vota em operário, pobre, vota em pobre, né? E por aí vai. Então, eles são mais para a extrema esquerda. Centro-esquerda, aqui ele citou o PT, o PSB, o PCdoB e o PDT.
O PCdoB, na verdade, seria extrema esquerda, só que hoje ele está bem assim, para o centro mesmo. O PMDB ele citou aqui como centro. Centro-direita, já começa os conservadores, está no centro, mas para o lado da direita. PSDB, Democratas e o PPS. Extrema-direita, que são os cabeças duras, os reacionários, como vimos lá atrás, que são contra qualquer tipo de mudança. O PRON, o PP e a Arena, no caso, na época da ditadura, né? Eu, particularmente, acho que o Democratas também entraria na extrema-direita. Bom, as referências bibliográficas, que é o livro que nós estamos trabalhando, Pércio Santos de Oliveira, Introdução à Sociologia, e sites na internet.